Provérbios 16:3 diz o seguinte: peça ao Senhor que abençoe os seus planos e eles darão certo. Na Bíblia de Estudo da Joyce Meyer está escrito assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito. É importante falar esse outro versículo, que é o versículo 4, que diz que o Senhor faz tudo com um propósito. Isso significa que até aquilo que demora, aquilo que parece que deu errado, tem um propósito de te abençoar de alguma forma. Seja para preparar você para o que Deus planejou, seja para te transformar e tornar você numa pessoa melhor. Algum motivo, tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito. E como eu já disse aqui, né, está escrito em Colossenses 3:23, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para falar sobre planos, sobre consagrar o que nós fazemos a Deus, eu quero contar para vocês duas histórias de dois homens poderosos da Bíblia, dois homens incríveis da Bíblia, que são Moisés e Noé. Falando sobre Moisés, inclusive eu já falei sobre Moisés muito aqui no meu GTV, porque é uma das minhas histórias favoritas. Eu amo o livro de Êxodo, né? É o meu livro favorito da Bíblia, sem dúvidas, porque foi o primeiro livro assim, que realmente me marcou quando eu comecei a estudar a palavra de Deus. E falando sobre isso, Moisés é um exemplo de um homem, como diz lá em Êxodo 33:11, Moisés falava com o Senhor face a face, como alguém que conversa com o seu melhor amigo. Então, ele tinha essa amizade com Deus, essa intimidade de conversar com Deus. E isso é tremendo, é fantástico, porque quem pode ser melhor amigo do que Deus, né? E Moisés tinha essa amizade com Deus. E Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Deus disse para Moisés que ele seria o responsável por conduzir o povo de Deus, que estava sendo escravo no Egito, para a terra prometida. E Deus deu esse plano para Moisés. E Deus também disse o que Moisés deveria fazer. Disse: você vai chegar no faraó, vai falar para ele libertar o povo que está sendo escravo, e eu vou levar esse povo para a terra prometida. E você vai chegar lá e vai falar isso e isso para faraó. Ou seja, Deus deu ele deu tudo que Moisés teria que fazer, bem especificamente. E mesmo assim, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito. Como assim? Deus queria tirar o povo do Egito. Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa. Deus disse para Moisés ir lá e falar com o Faraó, e o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Por quê? Porque aqui diz que tudo tem um propósito. E nesse ponto, o propósito de Deus era, primeiro, fazer com que isso fosse algo muito difícil, para que até hoje, eu e você, pudéssemos contar essa história de como Deus fez maravilhas, sinais, coisas surpreendentes para tirar esse povo que estava sendo escravo do Egito e levar para a terra prometida. E então também, durante esse processo de dificuldade para tirar esse povo de lá, Deus pôde começar a trabalhar no coração desse povo que era escravo. Eles eram um povo de Deus, mas eles estavam há muito tempo sendo escravos no Egito, e por causa disso, eles tinham uma mentalidade de escravo, eles estavam enfraquecidos na fé. Às vezes, as pessoas sofrem tanto, que elas desanimam, elas deixam de confiar em Deus, elas perdem a fé, elas acreditam que Deus vai resolver, mas eles pensam, mas está demorando tanto e tudo tem sempre dado errado, que essa pessoa fica com a fé abalada. E assim estava esse povo que estava sendo escravo no Egito. Eles estavam com a mentalidade de escravo e não com a mentalidade de povo de Deus, que crê em Deus, que confia em Deus, que espera em Deus e que sabe com toda certeza que Deus vai agir. Por mais que eles acreditassem, eles, no fundo, eles às vezes temiam de que nunca chegassem à terra prometida. Tanto que quando eles começaram a andar em círculo no deserto, que é uma viagem que poderia ter durado meses, eles ficaram 40 anos e eles falavam, por que Deus tirou a gente de lá para a gente morrer aqui? Mas a verdade era um propósito de transformar esse povo e preparar eles para tomar posse da terra prometida, e também era uma forma de Deus já trabalhar na mente de todas as pessoas do lugar onde eles iam tomar posse. A terra era prometida, a terra era deles, mas essa terra era povoada por gigantes.
guerreiros que estavam acostumados a lutar. E o povo de Deus era escravo no Egito, eles não estavam acostumados a lutar. Mas quando eles chegaram nessa terra, depois de 40 anos, os gigantes guerreiros estavam com medo do povo de Deus. E em Josué você pode ler sobre isso. Eles estavam com tanto medo, por quê? Justamente porque tinha um propósito naquela dificuldade toda que eles enfrentaram para sair. Deus estava preparando eles e ao mesmo tempo preparando os inimigos dele para saberem que eles eram o povo de Deus e que por mais que eles fossem gigantes e um exército poderoso, eles não poderiam resistir ao povo de Deus. Então tinha um propósito naquela dor, naquele sofrimento. Às vezes você não entende o que você está passando, mas tem um propósito. Tem um propósito, sempre tem um propósito, porque Deus não erra. E aí agora eu quero falar sobre, ainda falando sobre Moisés, o que eu quero deixar claro em relação a isso é que Moisés, tudo que ele ia fazer, ele falava com Deus. Todas as decisões que ele tomava era primeiro passando um tempo sozinho com Deus. Ele subia diante da presença de Deus, Deus falava com ele, orientava ele, só então ele começava a agir. Foi sempre assim. E a Bíblia diz que existia uma nuvem da presença de Deus que acompanhava o povo no deserto. Quando essa nuvem se movia, o povo se movia junto. Mas se essa nuvem parava, o povo ficava parado, armava acampamento e não saía do lugar enquanto a nuvem não começasse a se mover. Ou seja, eles tinham total dependência da presença de Deus na vida deles. Eles só davam um passo se Deus estivesse com eles. E é assim que nós devemos viver. Nós devemos sempre pedir orientação de Deus. Sempre, em tudo que nós formos fazer. Mesmo porque muitas vezes a gente acha que um plano é nosso, que é bênção para as nossas vidas, e não é, porque a Bíblia diz assim também em Provérbios, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Então nós devemos sempre estar com essa amizade com Deus, ao ponto de entender o que é de Deus realmente para as nossas vidas, qual é o plano dele para as nossas vidas. E mas e se algum dia você errar esse plano e você achar que é um plano de Deus? Não tem problema. A Bíblia diz também que está escrito lá em Salmos assim: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, Deus vai fazer isso por você. Ele vai tornar o seu caminho perfeito, ainda que às vezes você possa errar e tomar decisões que te conduzam a um plano diferente do plano de Deus, se o seu coração estiver em Deus. Se no fundo do seu coração você tiver o desejo de agradar a Deus, você viver assim, de forma que Deus é mais importante para você do que o seu sonho, do que você mesmo, do que os seus amigos, do que a sua família. Se Deus for a sua prioridade absoluta, Ele vai fazer com que qualquer caminho se torne perfeito. Porque Ele vai conhecer o coração e vai saber assim, não, eu posso interferir. Não, Ele prefere me obedecer. E é assim que nós devemos viver, em total confiança em Deus. Como fazer com que as coisas fluam na sua vida? Primeiro, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, você tem que ter uma amizade com Deus para ouvir o que Ele quer de você e para Ele te ensinar e te mostrar tudo antes, sabe? Essa amizade com Deus vai te proteger. E se você confiar no amor de Deus por você, se você tiver confiança em Deus, ainda que você enfrente dificuldades, você vai confiar que Ele está tornando o seu caminho perfeito e que aquela situação tem um propósito de Deus. E ainda que você não saiba o que fazer, nem que caminho seguir, Ele vai saber que Ele pode interferir porque é o que você quer. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, não importa qual seja essa vontade de Deus para a sua vida, porque você confia em Deus para decidir o que é melhor para você e para decidir o que vai ser bênção na sua vida. E Deus, como seu melhor amigo, além de te conduzir no caminho certo e fazer com que os seus planos deem certo, Deus vai te mostrar antes tudo que você precisa fazer. Você lembra quando José soube antes que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, e assim ele pôde armazenar alimentos durante 7 anos, porque Deus avisou ele antes. Ele armazenou e nos 7 anos seguintes ele tinha alimento armazenado quando ninguém mais tinha, porque Deus falou com José. E quem mais? Noé. Noé soube do dilúvio. E eu acho interessante que a história de Noé
começa do mesmo jeito que a história de Jó. Havia um homem íntegro. Esse era Jó, esse era Noé. Um homem íntegro e temente a Deus. Então, fala que ele tinha vida com Deus. E por isso, apesar de Deus estar bravo com a humanidade e ter decidido, por causa de tanta maldade das pessoas, ele ter decidido fazer com que o dilúvio viesse para destruir as pessoas, para matar todo mundo e começar do zero, Deus quis preservar Noé. E Deus quis, por amor a Noé, preservar Noé, nos preservar vivos como humanidade e os animais. E para isso, e Deus prometeu, depois fez uma aliança com Noé e falou que por causa dele, que o arco-íris significava que nunca mais ele deixaria que o dilúvio viesse sobre a terra de novo e destruísse tudo de novo. Então, toda vez que nós enxergamos hoje um arco-íris, Deus diz que é o símbolo dessa aliança que Deus fez conosco, de não deixar nunca mais o dilúvio matar todo mundo. Então, gente, eu quero falar para vocês sobre isso. Deus falou para Noé e especificou detalhadamente. Se vocês forem ler Gênesis, vocês vão ver como Deus detalhou especificamente como deveria ser a arca, o que Noé deveria fazer, como tinha que ser feito. E lá em Gênesis, por várias vezes, leia o texto que está aqui, por favor. Por várias vezes, Deus, a Bíblia está escrito assim na Bíblia que Noé fez tudo conforme Deus tinha dito. Ou seja, obediência de novo, obediência de novo. Nós devemos obedecer a Deus. Quando eu obedeço a Deus no que Ele me pede, quando as coisas dão errado, eu falo, não, mas eu obedeci, eu fiz o que Ele pediu, então se eu cheguei nesse caminho aqui, pelo menos eu tenho vindo obedecendo a Ele, diante de Deus eu estou bem, então com toda certeza Deus está aqui comigo e Ele vai colocar tudo no lugar e vai me ajudar a enfrentar tudo que eu estou enfrentando, porque Deus sabe que eu tenho obedecido a Ele e Ele vê todas as coisas, principalmente o nosso coração, que é o que mais importa, né? Ele sonda os nossos corações e sabe o que está lá dentro escondidinho, e é por isso que muitas vezes a gente enfrenta tantas coisas, porque Deus quer transformar o nosso coração para cada dia nós ficarmos mais parecidos com Ele. Você já viu aquela história de que você é a soma das pessoas com quem você convive? Então, quanto mais tempo você passar com Deus, mais parecido com Deus você vai ficar. E essa amizade com Deus é o que vai te proteger em todas as circunstâncias da sua vida e é o que vai fazer com que os seus planos deem certo. E é o que eu desejo para você hoje, que a sua amizade com Deus cresça cada vez mais, que você tenha Deus como seu melhor amigo, que Deus fale com você face a face, e não existe nada mais maravilhoso do que isso. Eu tô aqui, eu espero que você tenha chegado até o final desse vídeo. Eu tô com muita enxaqueca, tá difícil até pra falar aqui, mas eu senti que eu tinha que me esforçar pra fazer esse vídeo. E não é a primeira tentativa, deu errado várias vezes aqui, mas eu tenho certeza que existe um motivo para que esse vídeo seja feito. E com toda certeza Deus quer te abençoar hoje e te fazer ficar mais tranquilo, mais calmo. Tem algum outro versículo que eu queria falar, mas eu não tô lembrando aqui agora. Se eu lembrar até a hora de postar, eu vou colocar no texto. Um beijo pra vocês, gente.